Você não pode permitir que a amargura de pessoas, algumas pessoas que te rodeiam, venha contaminar você. Você não pode se permitir ser amargado pela amargura alheia. A inveja, a ira, o descontentamento, a murmuração das pessoas à sua volta não podem saltar para dentro do seu coração. Principalmente a inveja que muitas pessoas destilam não pode te engessar, te paralisar, fazer você deixar de avançar, de ir adiante. Você não pode ser contaminado por essas coisas. Você deve prosseguir apesar disso. E isso me faz lembrar a história de Neemias, um homem de Deus no passado. A Bíblia narra a história desse homem, o que ele passou. Neemias tinha uma grande missão, uma difícil missão: reconstruir Jerusalém, reconstruir os seus muros, recolocar as suas portas, os seus portões e reedificar toda a cidade. Era uma tarefa muito difícil. Mas eu penso que a tarefa mais difícil de Neemias não eram os muros em si, não era a cidade em si. A maior dificuldade que eu vejo para Neemias foi levantar o ânimo, levantar a autoestima daquelas pessoas que moravam ali e que seriam as pessoas com quem Neemias teria que contar nessa difícil missão de edificação, reedificação da cidade de Jerusalém. Então era difícil para Neemias encorajar aqueles homens que viam a cidade destruída, encorajar aqueles homens que tinham que trabalhar vivendo em uma miséria, vivendo uma crise econômica. Mas Neemias ele vai então para Jerusalém com esse propósito de edificar a cidade, mas antes dele convidar as pessoas para colocarem as mãos à obra, ele reúne pessoas. Ele fala com as pessoas e ao falar ele encoraja essas pessoas. Mas não são só palavras. Neemias faz parte da equipe, ele é o líder, mas ele trabalha, ele está envolvido na obra. E essa disposição de Neemias, essa força de vontade, essa motivação desse homem, que líder, que homem foi Neemias, é um grande exemplo, uma grande referência. A sua motivação, a sua fé, a sua força de vontade de querer ver aquela cidade de pé novamente, Jerusalém reconstruída, contagiava todas aquelas pessoas que estavam com a sua autoestima lá embaixo, que estavam desanimadas, que eram pessoas que não tinham perspectiva, emocionalmente feridas, emocionalmente abaladas, psicologicamente então. Mas Neemias ele inspira esses homens. Neemias dá um exemplo para esses homens. Não são só palavras, veja, mas ele inspira com o seu exemplo. Mas isso não é tudo. Em uma determinada altura da construção, 3 homens, motivados pela inveja, não aceitando aquele povo se levantando novamente, não aceitando aquelas pessoas se reerguendo novamente, eles começam a ameaçar, eles começam a praguejar, eles começam a tramar situações para prejudicar Neemias diante do rei. Eles começam a criar de tudo para que aquela obra se paralisasse, para que aquela autoestima que estava se levantando voltasse a cair novamente, desencorajar. Esse era o propósito desses homens. Mas Neemias não se importou com isso. Ele continuou trabalhando e motivando as pessoas. Nós vamos trabalhar, nós vamos colocar essa cidade de pé novamente. Veja que não é uma casa, era uma cidade. E eles trabalharam. Jerusalém foi reconstruída. Apesar de todo aquele ambiente de pessoas tentando parar, a inveja destilava daqueles homens, eles tramavam, eles tinham um apetite de fazer parar aqueles homens e trabalharam para isso, mas não conseguiram. Neemias prosseguiu, tanto trabalhando como inspirando aqueles homens, e a obra foi concluída.
Isso é um exemplo para nós, é um exemplo para você, para mim, para todos nós. Então você prossiga, apesar de tudo que está à sua volta. Acredite, se por um lado tem pessoas querendo desanimar você, você está inspirando outras pessoas e nem sabe disso, nem se dá conta. E o que vai acontecer dessas outras pessoas que você está inspirando se você parar por causa dos outros? Você vê a inveja, você vê a trama e você fala, não vale a pena. Que mundo é esse? Que coisa, não dá nem para sonhar, já vem alguém para estragar. Não dá nem para pensar em fazer alguma coisa, já vem alguém para atrapalhar. E você vai diminuindo o ritmo, você vai desencorajando, você vai se entregando. Não deixe isso acontecer. Não deixe ninguém apagar a sua luz. Não deixe ninguém matar os seus sonhos. Seja inveja, seja perseguição, seja ódio, seja o que for, não deixe isso saltar para dentro do seu coração e enrijecer, engessar você. Não faça isso. Lembre-se, a sua coragem, a sua motivação está inspirando outras pessoas. E se você parar, você não é o único prejudicado. Talvez você nem se dê conta, mas se você parar, além dos seus sonhos pararem, seus projetos pararem, pessoas que olhavam para você, pessoas que se inspiravam em você, também vão parar. Então pense que você tem uma missão, que é conquistar os seus sonhos, conquistar os seus objetivos, mas você também tem uma missão, e se você não sabia, agora você sabe, inspirar outras pessoas. E eu digo para você sem medo de errar, talvez você não tenha percebido, mas você, o seu espírito aguerrido, a sua força de vontade, o seu desejo de vencer, está inspirando pessoas que você nem imagina. Então não pare agora, não desista agora, vá em frente. Apesar de tudo, apesar dessa amargura pairando no ar, não se amargue por causa da amargura dos outros, tá bom? Se você considera relevante esse vídeo, compartilhe com mais pessoas. Se você não é inscrito, se inscreva no canal. Sempre estaremos trazendo aqui a palavra de Deus, uma mensagem para colocar ânimo, coragem, fé no seu coração. Que Deus abençoe e até o próximo vídeo.